Bom dia, meus amores, ou boa tarde, ou até boa noite para quem está assistindo à noite. Hoje vamos dar uma revisadazinha nesse assunto aqui, ó. Preste atenção, que foi da apostila anterior. Lembram que vocês já responderam, a maioria, outros até já me entregaram. Mas para não ficar nenhuma dúvida e a gente consolidar direitinho esse assunto, vamos dar uma revisãozinha hoje, tá certo? Preste atenção, veja aí. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas, certo? Nós vamos ver como é que se classificam as palavras conforme o número de sílaba de cada uma, ok? Vejam só. Conforme o número de sílabas, as palavras se classificam em. Então, de acordo com o número das sílabas, as palavras se classificam em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, ok? Então, vamos ver cada uma dessas palavras, o que significa. Monossílaba. Monossílaba são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, ok? Vamos dar o exemplo aqui, ó. Fé, pá, chá, flor, entre outras palavras. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Quer dizer que existem outras palavras, outras tantas, certo? Eu dei exemplos apenas de 4 palavras. Vamos ver? Fé, pá, chá e flor. E esses 2 pontinhos aqui quer dizer que tem outras tantas palavras monossílaba, que tem apenas uma sílaba, ok? Prestem atenção também, quando eu leio, eu dou uma pausazinha, né? Aqui a vírgula que nós já aprendemos, ó. Fé, pá, chá, flor e etc. Esses 3 pontinhos é a reticências que nós já estudamos, que significa que tem mais outras palavras, que tem mais outras coisas, que o pensamento aqui ele continua, ele não parou, ok? E essas vírgulazinhas aqui significa que cada vez que você ler uma palavra dessa, você vai ter que dar uma pausazinha. Vamos ler conforme está aí, obedecendo a pontuação? Vamos. Monossílaba. Isso quer dizer uma sílaba. Fé, pá, chá, flor. Ok? Então, essas palavras são exemplos de palavras monossílabas, que têm uma sílaba apenas, certo? Lembrando, e palavras que têm apenas uma sílaba, ela não separa, porque não separa as sílabas, porque se tem só uma sílaba, como é que eu vou separar se só tem uma, né? Aqui, por exemplo, a próxima, dissílaba. O que são dissílabas? Dissílabas são palavras que têm 2 sílabas. Por exemplo, boné. Olha na hora de separar como fica. Bo, tracinho, né. Dedo. Vamos separar dedo. Portanto, essas palavras têm apenas 2 sílabas, a primeira e a segunda. A primeira e a segunda, ok? Então, essas palavras que têm 2 sílabas, elas se classificam como dissílaba. Essa palavra, esse pedacinho aqui, ó, dis, quer dizer 2. Di quer dizer 2. Sílaba, sílaba. Dissílaba, ok?
Então, vamos agora para a próxima. Aqui, ó, trissílaba. O que quer dizer essa palavra trissílaba? Quer dizer que são palavras que têm 3 sílabas. Aqui, ó, 3 sílabas. Vamos ver os exemplos. Caneta. Na hora de separar, fica assim, ó. K, tracinho, né? Tracinho, tá. Caneta. Cachorro. Cachorro. Aí na hora de separar. K, tracinho, chor, tracinho, ró. Veja só. Aqui tem 2 R's. Veja, tem 2 R's. Na hora de eu separar, eu tenho que deixar um R de um lado e o outro R do outro lado. Na hora de separar, eu não posso colocar os 2 R's juntos. Se eu colocar os 2 R's juntos, vai estar errado. Então, fica assim, ó. Cachorro. Certo? Vamos à próxima. Galinha. Tem quantas sílabas? Tem 3 sílabas. Galinha. Então, veja só, o que são sílabas? Sílabas são cada pronúncia que eu falo de uma palavra, tá certo? Ó, se eu contar na mão, nos dedos, palavra galinha, galinha, eu abri a boca 3 vezes para falar a palavra galinha. Cachorro, cachorro. Então, saiu 3 sons diferentes, certo? Então, cada som desse que eu pronuncio é justamente uma sílaba. Aqui, boné, boné. Saíram 2 sílabas. Então, essas são 2 sílabas. Agora aqui, ó, fé, fé. Eu só abri a boca uma vez. Fé. Pronto, acabou, certo? Vamos agora para a próxima. Aqui, ó, polissílaba. O que é polissílaba, professora? Polissílaba são palavras que têm 4 sílabas ou mais. São palavras que podem ter 5 sílabas, 6 sílabas, 7 sílabas, 8 sílabas. E esses 3 pontinhos aqui quer dizer o quê? Quer dizer que o pensamento está continuando. Eu poderia colocar 8 sílabas, 9 sílabas, 10 sílabas, tá entendendo? Mas aqui eu parei no 8 e coloquei 3 pontinhos para dizer que o meu pensamento continuou, ok? Pronto, então a palavra polissílaba, poli, esse pedacinho aqui, ó, poli, quer dizer várias, e sílaba, sílaba. Então, polissílabas são palavras que têm mais de 4 sílabas, 4 ou mais sílabas. É a partir de 4 sílabas, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Estofado. Estofado. Quantas sílabas tem? 1, 2, 3, 4. 4 sílabas, ok? Vamos ver próximo exemplo. Aqui, ó. Vamos ler comigo aqui. Paralelepípedo. Aí na hora de separar, paralelepípedo. Quantas sílabas tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas, certo? Então, ela é o quê? Polissílaba. Por que polissílaba? Porque tem mais de 4 sílabas, ou seja, tem 7 sílabas, ok? Vamos aqui, ó. Florianópolis. Essa palavra Florianópolis tem quantas sílabas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 sílabas, portanto, ela é polissílaba, porque tem mais de 4 sílabas, ok? Vamos aqui a próxima, lamparina. Lamparina. Olha aqui, ó, na hora de separar, lamparina. Quantas sílabas tem?
tem 4 sílabas, então ela é polissílaba, ok? Então, vejam aí, nós aprendemos que as palavras, elas se classificam de acordo com a quantidade de sílaba. Aqui, a gente viu monossílaba, são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Dissílaba são aquelas palavras que têm apenas 2 sílabas. Trissílabas são aquelas palavras que têm apenas 3 sílabas. Aqui, ó, já tá falando aqui, ó, tri. Então, essa palavra tri lembra 3, certo? E polissílaba. Polissílaba são aquelas palavras que têm 4 ou mais sílabas. Ok, meus amores? Eu espero que essa atividadezinha tenha ajudado vocês, tenha tirado algumas dúvidas. Agora, vocês vão fazer esse exercício aqui, ó. Complete o quadro conforme o quadro. Conforme esse quadro aqui, eu repeti, mas vocês entendem, certo? Preste atenção. Conforme o exemplo, no caso aqui, essa palavra aqui é exemplo. Deixa eu botar aqui entre parênteses que eu repeti, mas quer dizer essa palavra aqui é exemplo. Exemplo, ok? 2 pontinhos, tá certo? Então, complete o quadro conforme o exemplo, certo? Isso aqui vem para aqui, tá bom? Aí, veja só, você no seu caderno vai fazer um quadrozinho. Aqui você coloca essas palavras, daqui a pouco a gente vai ler essas palavras. Aqui você coloca, do jeito que tá aqui, separação das sílabas. E aqui você coloca do jeito que está aqui, classificação ao número de sílabas. Você vai colocar aqueles nomezinhos, se é monossílaba, se é dissílaba, se é trissílaba, você vai colocar de acordo com a quantidade de sílaba. Veja só, aqui, por exemplo, aqui tem cajuada. Aí, aqui tá mandando separar. Vou separar aqui, ó. Ca-ju-a-da. Quantas sílabas tem, meus anjos? 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco aqui, ó, 4. E aqui, se ela tem 4 sílabas, como é que ela recebe o nome daquelas palavrinhas? Ela é monossílaba? Ela é dissílaba? Ela é trissílaba ou ela é polissílaba? Se ela tem 4 sílabas, ela vai ser polissílaba. Polissílaba. Ok? Polissílaba. Vou responder mais uma para vocês. O resto são vocês que vai responder, tá certo? Aqui, ó, blusa. Vamos separar a sílaba aqui, ó. Blusa. Quantas sílabas tem, meu anjo? 1, 2. Aqui eu coloco 2 sílabas. E aqui ela é o quê? Ela é monossílaba, ela é dissílaba, trissílaba, polissílaba ou o quê? Se tem 2 sílabas, ela vai ser o quê? Dissílaba. Dissílaba. Ok, meus anjos? Então, as próximas, quem vão responder são vocês. Vamos ler comigo? Vamos. Aqui, ó. Janela, facão, lâmpada, vó, cafeteira, jardim, pedreiro, sal, maçã, tamarindo e casa, certo? Vocês vão copiar no caderninho essas palavras, vão fazer esse quadrinho e vão responder de acordo com a minha explicação, ok, meus amores? Tchau, espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje, que na verdade foi uma revisãozinha, ok? Tchau, meus anjos!